Todas as manhãs, em toda a Índia, centenas de milhões de hindus recitam 40 versos de oração. Não necessariamente para um ser criador, nem para um rei do cosmos, mas para um deus macaco. Ele é descrito em textos antigos como um guerreiro capaz de voar, que já carregou uma montanha inteira pelo céu noturno para salvar um homem moribundo, e, segundo essas tradições, pode ainda estar vivo hoje. O nome dele é Hanuman. Aqui está a pergunta central dessa história. Como uma figura lembrada não como um governante, não como um criador, nem mesmo como o centro do próprio épico, se torna um dos seres mais amados e invocados de toda a tradição hindu, a história de Hanuman não trata só de força, mas do que ocorre quando um poder imenso está em alguém humilde o bastante para usá-lo em prol dos outros. Bem, hoje vamos desvendar esse legado poderoso e descobrir quem ele é, um deus macaco, um personagem coadjuvante, e por que ele é tão central para todos os hindus. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento da religião. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento da religião. Meu nome é Mark Gagnon e obrigado por se juntar a mim na minha barraca, onde toda semana exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de todas as religiões do mundo, de todos os tempos, para sempre. Sim, é isso que fazemos aqui. Eu faço esse programa por alguns motivos. Suponho que, se você clicou neste vídeo, compartilhe a minha missão. Espero entender no que cada pessoa acredita, pois acredito que isso é a melhor forma de me conectar com os outros. Também tento aplicar em minha vida tudo o que aprendo de cada religião que estudo, aproveitando o que há de bom e deixando o resto de lado. Antes de começar, quero dizer que não cresci como hindu. Então, eu cresci como católico. Portanto, se houver algo que eu pronuncie errado, ou algo que eu deixe passar, ou talvez erre neste episódio, me desculpe. E isso é, eu estou tentando de boa fé entender no que todos acreditam. E com isso, às vezes você precisa arriscar um pouco. Então, se eu deixar passar qualquer coisa, por favor, não hesite em deixar um comentário abaixo. Especialmente se você cresceu em uma tradição hindu, ou se estudou esse assunto em um nível acadêmico. Eu adoraria saber o que você pensa. Em segundo lugar, quero mandar um rápido agradecimento para você. Sim, para você que está assistindo e clicou neste vídeo, porque toda vez que você clica em um episódio que fazemos, ou assiste, ou comenta, ou algo assim, você ajuda o programa a crescer. Você ajuda a manter as luzes acesas na tenda e ajuda a manter o fogo aceso aqui no acampamento. Quero mandar um abraço para Sofia e Kuldeep, que me ajudaram na pesquisa deste episódio, e também meu grande amigo Christos Papadopoulos. Christos, o grego maluco, é líder da Igreja Ortodoxa Grega. Ele senta nessa bela tenda comigo e torna possível cada episódio, então por isso, Christos, nós aplaudimos você. E aí não falei nada, cara, só disse que a gente te aplaude. Nem precisa, pode só falar ou acenar. Valeu, obrigado. Certo, pessoal, vamos começar o episódio. Só mais uma coisa. Temos uma sociedade secreta, caso não saibam. Só um parêntese antes de começar. É uma sociedade secreta onde nos reunimos como campistas. Eu, Christos e o pessoal do acampamento compartilhamos histórias, conversamos e ouvimos episódios. Todo mês você recebe episódios bônus. Mensalmente, você participará de lives no Zoom com o grupo, receberá todos os episódios sem anúncios e acesso ao sacrifício da sociedade secreta. É apenas $5, só isso. Você pode acessar em patreon.com/patreon.com/campganon. Agora vamos começar o episódio, certo? Bem, é o seguinte, antes de realmente entendermos Hanuman, quem é essa entidade e como essa história se mistura com a totalidade da filosofia hindu, quero ter certeza de que estamos na mesma página sobre entender os deuses hindus, os épicos e todas essas coisas. Acho que é bem diferente do que estamos acostumados, principalmente para quem cresceu no ocidente ou com uma religião abraâmica. Veja, o hinduísmo não é construído como uma religião com um fundador e um livro principal, como a Bíblia ou o Alcorão, ou um jeito fixo de acreditar. É mais próximo de... Quero dizer, já ouvi pessoas descreverem como uma filosofia, certo? É como um monte de filosofias, de certa forma. É uma civilização religiosa, com milhares de anos, com muitos textos importantes e figuras divinas e filosofias e tradições complementares que podem parecer muito diferentes dependendo de onde você está. A história de Hanuman vem do Ramayana, um dos 2 grandes épicos da Índia. E chamar isso de um livro, quero dizer, é como se fosse mais do que um livro, certo? Ele foi recitado, encenado, pintado, cantado, debatido, recontado, filmado. Ele moldou como as pessoas dessa cultura, por 2000 anos, entenderam a virtude. Então, coisas como lealdade, sacrifício, amor e liderança. Logo de cara, Hanuman não é um deus no sentido usual. Ele é o que eles chamam de Vanara. Então, do sânscrito, Vana significa floresta, e Nara significa homem. Então, literalmente, algo como homem da floresta.
Então, não é um macaco, mas também não é um humano, é algo meio hibridizado de certa forma. E os Vanaras são descritos como seres de postura ereta, poderosos, guerreiros, com pelos e caudas e um rosto parecido com o de um primata. Na verdade, se você puder mostrar uma imagem de Hanuman e como ele é retratado na arte tradicional indiana ou em desenhos típicos hindus, isso seria muito útil. Então Hanuman e o restante dos Vanaras, eles usavam roupas, construíam cidades, tinham tribunais e um sistema legal, rituais fúnebres e alianças políticas. A capital deles, Kishkinda, era um reino com rei, disputas de sucessão e política interna como outros reinos. Faremos um episódio só sobre isso. Agora você pode ver uma das representações de Hanuman aqui, e você pode ver que é alguém retratado como muito poderoso, de novo, com aquela característica híbrida de humano, mas também alguém da floresta, algo quase como, sabe, algo primitivo. Agora, esculturas antigas mostram os Vanaras em pé como guerreiros, não agachados como animais. Esse é o ponto. Eles vivem na fronteira entre esses dois mundos, meio que entre a natureza selvagem da floresta, mas também a estrutura e a beleza da civilização. E Hanuman tinha a mente mais brilhante entre todos os Vanaras. Seu pai era Kasari, um rei Vanara. Sua mãe era Anjana, um ser celestial que foi amaldiçoada a viver na Terra em forma de Vanara até dar à luz a ele. Agora seu pai divino era Vayu, o deus do vento. E é por isso que Hanuman também é chamado de Vayuputra, que significa filho do vento. Ele podia voar, se mover mais rápido do que qualquer um no ar, mas tudo isso estava prestes a se tornar inútil, porque Hanuman estava prestes a ser amaldiçoado como punição pela primeira coisa que ele faz com seus poderes ainda bebê. Agora ele não age como um bebê típico, não derruba coisas do balcão, nem grita ou esperneia. Não é assim que ele se mete em encrenca. Ele se mete em encrenca por tentar comer o sol. Então a história é assim: Hanuman olha para cima, ele vê o sol brilhando no céu, e é como se fosse esse sol enorme e lindo, e ele acha que é uma fruta. De novo, ele é só um bebê, certo? Pode ser meio divino, mas é um bebê. E ele faz o que qualquer bebê divino faria, como Hanuman. Ele se lança direto em direção ao sol. Agora Indra, o rei dos deuses, vê isso e lança o Vajra, seu raio, contra essa criança. E realmente atinge Hanuman na mandíbula e ele cai do céu. Seu pai, Vayu, o pega e então faz algo impensável. Com raiva, ele retira o vento de todo o mundo. De todas as correntes, toda a corrente do Golfo, o El Ninho, tudo isso, cada respiração desaparece. E como resultado, a criação começa a sufocar deuses, humanos, animais, tudo começa a morrer enquanto o mundo caminha para uma quietude mortal. Shiva intervém para reviver a criança, e os deuses tentam reparar seu erro ao perceber o que fizeram. Agora Indra, novamente, o rei dos deuses, concede que o corpo de Hanuman será tão forte e indestrutível quanto o Vajra, seu próprio raio, e que o Vajra nunca mais o machucará. E então o deus Agni concede que o fogo não irá machucá-lo. E então o deus Vanara concede que a água não irá machucá-lo. O deus do sol lhe dá o poder de mudar de tamanho, de tão pequeno quanto um polegar, até preencher toda a imensidão do céu. Até o nome dele passa a simbolizar esse momento. A palavra sânscrita Hanu significa mandíbula, origem quase certa do nome Hanuman, aquele atingido na mandíbula. Então, uma lembrança para a vida toda de como ele foi primeiro punido e depois meio que recompensado através desse tipo de diplomacia, sabe? Uma espécie de reconciliação por vários deuses, dando a ele esse poder incomparável entre os Vanara. Durante a infância, ele cresce com esse poder todo. E curiosamente, ele meio que vira um pestinha, não no sentido de ser mal, mas simplesmente difícil de educar ou lidar, eu acho. Nada pode machucá-lo, nada o impede. Ele passa a vida, sabe, perturbando sábios na floresta, espalhando oferendas e destruindo aquele mundo pacífico que eles estavam construindo com anos de meditação, e eventualmente os deuses perdem a paciência e lançam mais uma maldição sobre ele. Não uma maldição para destruí-lo, mas uma maldição que é descrita como escondê-lo de si mesmo. De acordo com o Uttarakhand do Valmiki Ramayana, eles declaram que ele ficará sem saber dos próprios poderes por muito tempo, e só se lembrará deles quando alguém o fizer lembrar. Isso muda tudo por um tempo. Agora Hanuman segue crescendo, forte e extraordinário, mas não lembra quem realmente é. Ele não se lembra de voar até o sol, nem de ser atingido na mandíbula. Ele não lembra que o mundo parou, que ficou sem respirar e recebeu poderes dos deuses, tornando-se um dos mais poderosos da história. Agora ele leva uma vida mais normal.
Aqui as coisas ficam interessantes. Essa maldição foi, segundo a história, talvez a melhor coisa para Hanuman, pois quando seus poderes retornam, ele já aprendeu paciência, lealdade, humildade e serviço. Ele não cresce com essa força e com essa arrogância ligada a ela. Ele cresce com, sabe, apenas a atitude de um ser normal. É esse tipo de pessoa que a próxima história precisa, pois Hanuman vai encontrar quem dá propósito a esse poder oculto. Deixe-me apresentar a vocês Rama, o príncipe de Ayodhya. E Rama está vivendo no exílio na floresta por 14 anos. Agora, como ele chegou lá, explicarei em outra história. Basicamente, ele deixou seu reino por um tempo para cumprir a palavra do pai. Sua esposa Sita e seu irmão mais novo, Lakshman, vão com ele. Agora, todo o Ramayana, na verdade, gira em torno dessa história. Mas na floresta, durante o exílio, algo dá muito errado. Agora somos apresentados ao vilão da história. Este é o rei de Lanka. Este é Ravana. Ele é um governante brilhante de 10 cabeças. Ele aprendeu os 4 Vedas e os 6 Shastras. É um devoto de Shiva e um mestre deste reino enorme e rico. Ele é parcialmente Brahmani pelo pai, e isso importa muito. E ele também é meio Rakshasa por parte de mãe. Agora, os Rakshasas geralmente são traduzidos como sendo quase como demônios, eu acho. Mesmo assim, considero exagerada essa simplificação sobre a complexidade desses personagens. Eles são uma raça sobrenatural capaz de aprender muito e também de grande crueldade. E eles não são apenas como alguns monstros de desenho animado. Eles são uma civilização sobrenatural poderosa que escolheu o poder em vez da moderação. É isso que os torna um pouco próximos dos demônios. Mas depois de anos de penitência extrema, Ravana conquista muitas bênçãos de Brahma que o tornam invulnerável aos deuses e seres celestiais, o que significa que ele nunca pede proteção contra humanos porque os considera inferiores a ele. E esse erro vai acabar custando tudo a ele. Mas de qualquer forma, perto do final do exílio de Rama na floresta, eles são encontrados pela irmã maligna de Ravana, uma mulher chamada Shurpanakha. E ela se aproxima de Rama e é rejeitada por ele. E a situação então se intensifica e ela retorna ao seu irmão, Ravana. Quero dizer, furiosa. Mas assim que ele ouve falar de Sita, que é a bela e virtuosa esposa de Rama, a raiva dele se transforma em obsessão. Então, por meio de engano, ele a separa de Rama e a sequestra, levando-a através do oceano até Lanka. Agora Rama se encontra em uma situação impossível. Sua esposa se foi. O homem que a levou governa um reino insular protegido por todos esses dons divinos e exércitos, e entre eles há um oceano imenso. Mas é claro que Rama não desiste fácil. Assim ele e o irmão Lakshmana procuram Sita por todos os lugares até chegarem a Rishyamukha. E essa é uma montanha onde, curiosamente, um grupo de Vanaras exilados vive sob o comando de um rei exilado chamado Sugriva. E o nosso amigo macaco Vanara de quem estamos falando, Hanuman, por acaso é o conselheiro mais próximo de Sugriva. Quando Sugriva vê 2 estranhos armados na floresta, pede a Hanuman que descubra quem são. Agora Hanuman se aproxima disfarçado de Brahmani, um estudioso errante em quem as pessoas confiariam, e começa a conversar com eles. Rama percebe algo sobre Hanuman imediatamente. Não importa a força, aparência, dignidade ou o fato de se apresentar como Brahmani, mas sim as palavras dele. Então Rama diz a Lakshmana que esse homem fala com um domínio extraordinário, com gramática e tom perfeitos, e é muito instruído. Ele diz que um governante é realmente afortunado por ter um ministro como esse. Então repare aqui, a primeira coisa que Rama admira em Hanuman é sua mente, seu intelecto. E a partir desse momento, ele dedica sua vida a ajudar Rama, não pelo poder, não pelo status, mas para servir alguém que está em grande necessidade. Tulsidas, o famoso poeta e santo, escreveu em 1574 e registrou uma famosa troca de palavras entre eles. Rama perguntou a Hanuman, quase de forma provocativa, "O que você é? Um macaco ou um homem?" Hanuman se curva e responde, "Quando não sei quem sou, eu te sirvo. E quando eu sei quem sou, você e eu somos um só." Essa frase chega ao coração de Hanuman melhor do que talvez qualquer outra coisa, e quase vale a pena repetir. Quando eu não sei quem sou, eu te sirvo, e quando eu sei quem sou, você e eu somos um só. Então agora, esse par icônico, Hanuman e Rama, estão conectados e estão na mesma sintonia. Eles têm uma espécie de bromance rolando. Eles pensam, sabe de uma coisa? Vamos ajudar um ao outro porque somos parceiros. Rama é um príncipe em missão, enquanto Hanuman ainda vive como um Vanara comum, sem lembrar dos poderes extraordinários que possui. Mal sabe ele que os poderes esquecidos estão prestes a voltar.
Então, neste momento da história, Rama parte em uma missão para ajudar o rei Sugriva a recuperar seu reino. Depois, Sugriva retribui e também ajuda Rama. O que ele faz? Ele envia grupos de busca em todas as direções atrás de Sita. Hanuman segue para o sul e só para quando não há mais terra. Bem na extremidade do subcontinente, na costa sul da Índia, ele descobre que Sita está sendo mantida em cativeiro do outro lado do oceano. E com essa notícia devastadora, a maioria dos buscadores simplesmente pensa: quer saber, isso é impossível, nunca vamos encontrar Sita, ela está do outro lado do oceano, não vai dar certo. Ninguém acredita que eles consigam atravessar o oceano para achar Sita, já que nem sabem onde ela está. Até Hanuman permanece em silêncio. Ele se senta sozinho, quieto, meio desanimado, sem saber direito o que fazer. Mas então ele é abordado por Jambavan, o rei dos ursos, que é basicamente como o guru dessa história. Ele vê Hanuman e imediatamente sabe quem ele é. Jambavan é tão velho que lembra o que todos esqueceram. Ele sabe que Hanuman não é só forte, mas também um dos seres mais talentosos do mundo. Assim como Hanuman, ele também é um dos imortais. Ele é um Vanara e ele viu os deuses concederem esses dons à criança com seus próprios olhos. Ele não faz um grande discurso sobre coragem para Hanuman, apenas o lembra de quem ele é, relembrando seu nascimento, poderes e bênçãos dos deuses quando bebê. E nesse momento a maldição é quebrada. Lembre-se do que dissemos sobre Hanuman. Ele esqueceu seus poderes, mas eles retornariam ao ser lembrado. Então a montanha treme e Hanuman cresce. Então enorme, mais alto que as árvores, ele fica maior do que todos os outros Vanaras ao seu redor, até que começa a se erguer como uma montanha. E então ele olha para o oceano, finalmente entendendo toda a capacidade do poder que recuperou, e diz em essência: eu não voltarei sem cumprir a tarefa do meu amigo. Ele sobe ao ponto mais alto da costa, se prepara e salta. E a força desse salto parte as rochas abaixo dele e Hanuman dispara para o céu. Mas aqui está o detalhe: chegar a Lanka não é tão simples quanto um salto. Primeiro, Manaka, a montanha que surge do mar aparece para lhe oferecer descanso, enviada pelo oceano em gratidão à dinastia de Rama. Manaka conta a velha história de que as montanhas tinham asas antes de Indra cortá-las e que ele ficou escondido debaixo d'água desde então. Hanuman reconhece a gentileza com um toque no peito e então continua seguindo em frente. E então vem Saraswati, a mãe das serpentes, enviada pelos deuses para testá-lo. Ela surge nessa forma aterrorizante e declara que ele deve entrar em sua boca antes de poder passar. Hanuman tenta argumentar com ela, explica quem é, para onde vai e por que precisa ir a Lanka ajudar Rama e encontrar sua esposa. Ele até promete entrar na boca dela na volta. Ele diz: olha, eu faço essa coisa da boca, mas me deixa ir agora e depois eu volto e faço esse ritual todo. Mas ela se recusa. Então os dois começam um duelo para ver quem consegue crescer mais. Agora, Hanuman cresce até o que o texto original diz ser 10 yojanas. Ela abre até 20. Ele cresce até 30. Ela se alarga até 40, cada vez mais alto. A disputa deles continua. E então, de repente, Hanuman encolhe até o tamanho de um polegar, entra rapidamente na boca dela, sai voando, se curva e diz: as condições foram cumpridas e isso é bem típico de Hanuman. Certo, força quando necessário. Mas inteligência nessa situação importa muito mais. Ele é esperto o suficiente para pensar: ei, vou te colocar nessa competição. Você vai ficar enorme e eu vou ficar minúsculo. Entro, saio, fiz o que você pediu, vamos seguir em frente. Então Sarasa, impressionada com essa inteligência e astúcia, o abençoa e o deixa passar. Mas a travessia até Lanka ainda não terminou. Uma demônia chamada Saminka puxa sua sombra por baixo, desacelerando-o no meio do ar. Hanuman olha para baixo e vê a enorme forma sob ele, debaixo do mar, e a destrói. Então, finalmente, a terra de Lanka aparece no horizonte. Hanuman fez o impossível. Ele atravessou o oceano, mas o que encontra do outro lado não é o que esperava. Veja, Lanka não é um ermo cheio de monstros. No Sundarakanda, ela é descrita como uma cidade de riqueza impressionante. Quero dizer, ele chega lá. Há palácios dourados por toda parte. Há fortificações. Há essas estradas largas e jardins enormes, cheios de verde exuberante, sabe, com flores. E ele tem esse reino construído para o poder, governado inteiramente por ninguém menos que o vilão que encontramos na floresta, aquele cara meio demônio que sequestrou Sita em primeiro lugar, o vilão de toda a história, Ravana. Agora Hanuman chega aos portões e encolhe até ficar do tamanho de um polegar, sabe? E então escorrega pelos portões para entrar na cidade. E ele se move silenciosamente pelos palácios, pelos salões guardados, basicamente pelos bastidores das cortes de Ravana e por todo o seu palácio.
E então, finalmente no bosque de Ashoka, perto do palácio, ele encontra Sita. Agora ela está sentada sob uma árvore, exausta e cercada pelos guardas rakshasas. Meses se passaram desde seu sequestro. E Ravana pressionou ela repetidas vezes para simplesmente abandonar Rama e se tornar a rainha de todo esse reino. E todos os dias ela recusou. Então Hanuman observa dos galhos de uma árvore próxima e percebe que tem um problema, certo? Tipo, ele tá lá. Ele a encontrou. Mas se ele descer de repente, ela pode achar que é mais um truque de Ravana. Então, o que ele faz? Ele pode tentar abrir caminho na luta para sair dali. Ele pode aparecer e dizer: "Ei, vim te levar de volta ao seu marido. Quer vir comigo?" Ele está nessa situação difícil porque agora está dentro desse reino. Então Hanuman age com muito cuidado e inteligência. Ele fala na linguagem simples de Ayodhya, na língua natal dela. Suavemente dos galhos, ele começa a recontar a história de Rama, o exílio, a busca, a tristeza e a dor que sente. E ele deixa as palavras chegarem até ela antes de sua presença física. E ela finalmente levanta o olhar e o vê. E mesmo que o que ele esteja contando seja convincente, ela ainda precisa de mais provas. Ela é extremamente cética. Sita pede para ele descrever Ram, seu rosto, assim como sua natureza, seu caráter, sua liderança. Então Hanuman responde em detalhes específicos do tipo que só alguém próximo de Ram e leal a ele realmente saberia. E só então ela começa a acreditar nele. Então ele lhe dá sua prova final, o anel de sinete de Ram. Ela o reconhece instantaneamente e o aperta contra o peito como se estivesse abraçando o próprio Ram. E pela primeira vez em meses, ela tem certeza de que Ram não parou de procurá-la. Hanuman se oferece para levá-la imediatamente para fora de Lanka, mas Sita recusa. Ela insiste que esse conflito deve ser resolvido por Rama. Abertamente e corretamente, fazendo o que é justo. Ela não vai simplesmente, você sabe, fugir em segredo. Mesmo aqui, no ponto mais baixo da vida dela, ela está escolhendo honra e dignidade acima de qualquer outra coisa. Então ela entrega a Hanuman um Chudamani, uma joia de seu cabelo. Ela entrega isso a ele como prova para levar de volta a Rama, mostrando que realmente a encontrou. Assim, a missão de Hanuman está tecnicamente concluída, né? Pois ele disse que encontraria Sita. Ele vai, encontra ela, consegue a prova, pode entregar a mensagem e pode ir embora. Claro, se você conhece Hanuman, sabe que ele não simplesmente vai embora. Porque Hanuman decide que, antes de Rama chegar a Lanka, Lanka precisa saber o que está por vir para eles. Hanuman causa estragos na cidade, obrigando o reino de Ravana a reagir e desafiando guerreiros. Ele está criando caos e em certo momento até permite ser capturado e levado diante do próprio Ravana. E Ravana ordena que sua punição seja muito simples. Ele quer humilhação. Então, o rabo de macaco de Hanuman, essa assinatura longa, poderosa e inconfundível de Hanuman, é envolto em panos embebidos em óleo e depois incendiado. Ele é arrastado pelas ruas como aviso, um grande espetáculo público para mostrar o que acontece a quem serve Rama e enfrenta Ravana. Mas eles não fazem ideia de com quem estão lidando, certo? Digo, Hanuman não é simplesmente um ser comum. Hanuman vê seu rabo em chamas e se solta. Hanuman então se move rapidamente por Lanka, saltando entre prédios e telhados, usando as chamas de seu castigo como arma contra a cidade. Ele pensou: vão me queimar? Vejam o que faço com sua cidade. Os palácios agora estão em chamas. A magnífica capital de Ravana começa a queimar. Todos os palácios e jardins pegam fogo e o céu fica alaranjado. Mas um lugar é poupado de propósito, o bosque de Ashoka. E por que ele faz isso? Porque é lá que Sita está sendo mantida. O Sundarakanda deixa muito claro que Hanuman garantiu que as chamas não tocassem aquele lugar. Só depois de tudo isso, Hanuman corre até a beira do oceano. Ele apaga o fogo em seu rabo e respira fundo. Atrás dele, o imenso reino de Lanka está em chamas. À sua frente, Rama espera pela notícia de que sua amada esposa está viva e bem. Até aqui, a história trata de uma busca, uma missão de resgate e a tentativa desesperada de encontrar uma mulher do outro lado do oceano. Enquanto Hanuman retorna voando sobre o oceano, a história passa a tratar de guerra. O exército de Rama chega a Lanka cruzando o oceano pelo Nala Sata. E o que se segue é uma das maiores batalhas de toda a literatura antiga. Certo, quero dizer, esse é um dos pontos centrais de toda a história. Se você gosta de literatura antiga, deveria conhecer essa história. Bem, antes que o desastre realmente aconteça, no meio da luta, Lakshmana é gravemente ferido. O médico do exército disse que há apenas uma coisa que poderia realmente salvá-lo. E é uma erva chamada Sanjivani, que cresce nas montanhas próximas, no Himalaia. E ela precisa ser trazida de volta antes do nascer do sol, senão ele vai morrer.
E infelizmente, essa tarefa de buscar essa erva no Himalaia e trazê-la de volta para salvar Lakshman é impossível. Só que estamos falando de Hanuman. Então, o que Hanuman faz? Ele parte imediatamente. Ele encontra a cadeia de montanhas. Ele chega no meio da noite. Está completamente escuro. Mas ele também tem um problema maior. Ele não consegue encontrar a erva exata. Ele está procurando ao redor e sabe mais ou menos o que está procurando. Mas há centenas de plantas espalhadas pelas encostas e está no meio da escuridão. E além disso, ele é um guerreiro. Ele não é um médico ou curandeiro ou algo assim. Então ele faz a única coisa que pode. Ele enfia as mãos na base da montanha e levanta tudo. A montanha inteira. Cada pedra, cada árvore, cada raiz, cada planta. Ele ergueu a montanha ao céu noturno e a levou ao sul em suas mãos. O Yudakanda relata que as pessoas observavam na escuridão uma figura enorme cruzando o céu, carregando uma montanha gigante nas mãos. E bem a tempo, ele consegue voltar. Sushena encontra a erva correta e Lakshman consegue sobreviver. Agora, neste ponto, a guerra continua. E talvez a gente faça um episódio inteiro só sobre a guerra porque é muita coisa. Mas o que você precisa saber é que a guerra eventualmente termina. Ravana é morto por Ram. Sua preciosa esposa, Sita, é libertada. E depois de 14 anos de exílio, Ram finalmente retorna a Ayodhya, o lugar onde nasceu, seu reino, e é coroado rei com justiça. Presentes são dados àqueles que serviram, e eventualmente chega a vez de Hanuman receber algo. Então Sita olha pela corte para os guerreiros que lutaram por Ram, devolveram seu reino e a salvaram. Ela então olha para o colar de pérolas que recebeu. E Ram entende imediatamente o que ela está pensando. Ele diz para ela dar o colar àquele que se mostrou mais digno. E claro, ela o entrega a Hanuman. Ele recebe o colar com as duas mãos e o observa por um momento, mas então faz algo que ninguém espera. Ele começa a morder as pérolas uma a uma, examinando-as e depois jogando-as de lado. Todos observam confusos, sem entender. O que você está fazendo com o presente da rainha que acabou de salvar? Então alguém pergunta o que ele está fazendo. E Hanuman responde que está procurando por Rama nas pérolas, porque se elas não contiverem Rama, para ele, elas não têm valor algum. E alguém ri, como se fosse quase uma piada. E você sabe, as pessoas olham em volta e então fazem a pergunta que deveria deixá-lo sem resposta. Literalmente, as pessoas olham para Hanuman e dizem: então Rama vive dentro de você? Mas então Hanuman faz algo inesquecível. A história conta que ele rasga o próprio peito, e ali em seu coração estão Rama e Sita vivendo e presentes dentro do seu coração, como se sempre tivessem estado lá. E é uma das imagens mais famosas de toda a tradição dessa história. E isso diz algo que a história vem construindo desde o início, que o poder dele nunca foi o centro de quem ele era. Era a devoção e a lealdade dele. Agora Rama olha para ele e diz basicamente que não há mais nada para dar a ele. Qualquer outra coisa seria menor do que o que Hanuman já tem. Então Hanuman faz um pedido. Deixe-me permanecer enquanto a sua história ainda estiver sendo contada. Esse pedido é fundamental para o legado duradouro de Hanuman. Por isso, os textos hindus o chamam de Chiranjeevi, que significa imortal. Não porque a morte não possa tocá-lo, mas porque as condições para sua partida, segundo eles, ainda não chegaram. A história de Rama e Sita ainda está sendo contada, e assim Hanuman, de acordo com esse acordo, ainda permanece. E isso nos leva à parte final da história, a parte que ainda continua até hoje, e a parte que, segundo muitos hindus, nunca terá fim. E por que Hanuman na tradição hindu não é tratado como uma figura distante do passado antigo? Porque para eles ele não é. Segundo a tradição, muitos hindus acreditam que Hanuman ainda está por aí, ainda na Terra, e vivo de alguma forma, disfarçado, comum e despercebido. Ele pode estar em um templo, ele pode estar em uma multidão, talvez até parado perto, sempre que o nome de Rama é citado. Se a tradição for verdadeira, o ser que voou em direção ao sol na infância, sobreviveu a um raio, esqueceu e lembrou seu poder, carregou montanhas, ainda pode existir, permanecendo presente e vigilante como um amigo para te ajudar. Não pede nada, não quer nada, mas vive não só como uma lenda, mas como uma inspiração. Então, enquanto sua história é contada repetidas vezes, todos os dias em uma oração, seu legado permanece. No Hanuman Chalisa, é aqui que basicamente estão os versos que mencionamos bem no começo do episódio. O Hanuman Chalisa é uma oração de 40 versos composta por Tulsidas no século XVI. Isso ajuda a explicar por que Hanuman é frequentemente invocado pelas pessoas em suas vidas cotidianas. Não é necessariamente uma oração de pedido, é uma oração de lembrança, de lembrar Hanuman, sua coragem, sua força e sua devoção. É quase como um mantra, como repetir essas qualidades.
E todos os dias na oração é como se fazer a própria oração e recitar os versos atraísse Hanuman para perto deles. E em uma tradição tão vasta como o hinduísmo, com personagens como Rama, Krishna, Shiva, Vishnu e tantos outros, é bastante significativo que Hanuman se destaque tanto quanto se destaca. Porque ele não é lembrado como alguém que você necessariamente veria como o ser mais impressionante, já que não é criador, destruidor ou governante cósmico de nada. Sempre falamos sobre Shiva, Vishnu e Brahma. Mas Hanuman é lembrado por servir. E esse tipo de altruísmo, lealdade e devoção foi suficiente para garantir o lugar dele ao lado dos outros deuses. Quero dizer, literalmente, ele levou adiante a missão de outra pessoa como se fosse tão importante quanto a própria vida dele. E talvez a maior coisa que alguém com uma habilidade extraordinária pode fazer é dedicar essa habilidade e basicamente usar esse dom para servir outra pessoa que precisa dele. E essa é uma história resumida da trajetória e do legado de Hanuman. Quero dizer, eu simplesmente adoro explorar as antigas tradições hindus, basicamente entender a filosofia hindu e compreender como esses personagens interagem. Por exemplo, eu ia à casa do meu amigo hindu, sabe? E eles tinham estátuas de Shiva. Eu via uma pintura de Hanuman e via esses diferentes personagens que existiam no mundo. Crescendo como católico, isso sempre me chamou a atenção e me deixava confuso. Eu pensava, o que significa? Como funciona? E agora eu entendo muito melhor que esses seres existem pelo menos como lembretes de como devemos ser como seres humanos. E no fim das contas, ao olhar para essas histórias e ver o que eles fazem e como eles interagem com o mundo em que existiam, você consegue aplicar essas coisas na sua própria vida. Penso nos meus amigos indianos e hindus, que são muito leais e devotados aos entes queridos e à família. E eles são focados, sabe, nesses princípios de caráter, liderança, fazer o que é certo e o que é honrado. E não é nenhum mistério para mim que muito disso está enraizado até mesmo no conhecimento cultural do Ramayana, ou de outros Vedas, ou da totalidade do, como eles chamam, o Mahabharata. Mahabharata. Eu sempre erro. Joey Avery disse algo como, você falou burrata, e agora só penso em queijo, mas isso diz respeito à história da Índia. Então é só uma daquelas coisas que você ouve e pensa, uau, faz muito mais sentido. Então não sei. Essas são meio que as conclusões que eu tirei, sabe? Você olha para esses seres. Acho que duas coisas são muito subestimadas. Uma é aquela frase: quando não lembro quem sou, te sirvo. Quando lembro, você e eu somos um só. É tipo uma frase de impacto. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, quando eu conheço meu poder, você e eu somos iguais. E que, sabe, existe essa filosofia da interconexão de tudo e que você e eu somos apenas livros em uma estante, sabe? Tipo, a gente pode ser distintos e individuais, mas juntos criamos essa totalidade de, sabe, consciência e experiência. E também tem essa questão de abrir o coração e mostrar que não preciso de pérolas, dinheiro, riqueza ou coisas extravagantes. Na verdade, preciso da devoção e lealdade em mim para me motivar a fazer o certo. Eu não estou fazendo essas coisas para ganhar dinheiro ou para, sabe, me engrandecer. Eu faço isso por causa da minha devoção às pessoas para quem eu dei minha palavra. E isso eu acho que é importante, sabe? E eu acho que, pelo menos toda pessoa, sabe? Mesmo que você não tenha lido o Ramayana ou não conheça a história de Hanuman, acredito que você pode pensar que deveria, seja com seus pais ou filhos, pois isso é o que dá propósito. E a devoção que, sabe, eu acho que todo mundo tem no coração. Que esperam, sabe, viver com tanta devoção e lealdade quanto Hanuman. Eu não sei, Cris, você aprendeu isso? Você mencionou uma citação que é forte, mas essa imagem que você citou, que é famosa. Olha isso. Uau. Então é isso aí. Você vê Han, você vê Sita parada ali, Coloque isso em uma camiseta da Camp. né? Ou algum tipo de encarnação disso, tipo você abrindo o peito e eu estando lá. Isso é realmente. Eles me perguntaram o que eu faço e pra quem eu faço. Como eu invento essas coisas lá no estúdio? Sabe o que eu quero dizer? Compraria essa camisa no camprd.com. Por isso faço tudo isso por você, Cristos, e também por quem assiste em casa. Se eu deixei passar alguma coisa, por favor, não hesite em deixar um comentário. Eu leio todos, no YouTube, no Spotify. Eu gosto de passar por eles e ver o que vocês estão pensando. Os engraçados são ótimos, os informativos são ainda melhores, sabe?
Digo, eu também gosto dos engraçados, mas se eu deixei passar alguma coisa, se você cresceu como hindu, se tem alguma parte da história que eu deixei completamente de lado, se você é um estudioso da história, se já leu, por favor, não hesite em, compartilhar seus pensamentos. É sobre o que a história significa pra você, como se aplica à sua vida e molda sua visão de mundo, além de quem você é. Se você, como eu, cresceu em tradição católica ou no Ocidente, talvez ao visitar um amigo hindu tenha visto uma imagem dessas e se perguntado do que se trata. Agora você sabe. Então tenho curiosidade de saber. Aprendeu algo? Tem algo que você pode tirar disso e aplicar na sua própria vida? Eu adoraria saber. O objetivo do programa é reunir pessoas. Vi um comentário em um dos últimos acampamentos religiosos sobre o Dajjal. Um cara comentou, mas não lembro quem era. Podemos procurar o nome dele, mas basicamente ele comentou algo como: sabe, como cristão, eu adoro aprender sobre crenças muçulmanas e escatologia muçulmana. Todos comentavam: Assalamu alaikum, irmão. Diziam que apreciam minha fé e que devemos nos unir, pois é isso que importa. Acho que os poderosos querem nos dividir. Você não precisa acreditar em toda religião, mas acho importante respeitar e admirar o que as pessoas escolhem para suas vidas. Seja você, sabe, hindu, sikh, muçulmano, judeu ou cristão, sabe? Especialmente se você for católico. Acredito que podemos aprender e valorizar algo de todas as culturas e religiões do mundo. O objetivo do programa é esse. Agradeço muito a todos. Deus abençoe. Tenham um domingo incrível. Vão à igreja, templo, gurdwara ou mesquita, onde forem, e continuem acreditando. Nos vemos no futuro. Deus abençoe.